Nesta lição nós vamos estudar a promessa de vida abundante conforme registrado em João capítulo 10. Veremos que a vida abundante com Cristo, ela se contrasta com a vida sem Cristo. Quando estamos em Cristo, tudo que desejamos, anelamos, tem outro sentido e outros fundamentos. A vida com Cristo preenche lacunas que até então nós não imaginávamos que podiam ser preenchidas. Tal vida que falamos é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele podemos desfrutar desta vida. É sobre isso que falaremos na lição de hoje. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma abençoada EBD. Estamos estudando a revista As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Na aula passada nós falamos sobre a promessa da provisão divina e vimos que tanto no corpo, na alma e no espírito o Senhor provê as nossas necessidades. Em continuação, na aula de hoje, nós iremos trabalhar a promessa da vida abundante, com base no texto bíblico de João, capítulo 10. Pegue já o seu papel, a sua caneta e vamos juntos, a partir de agora, estudar a palavra de Deus. O nosso texto áureo diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 9 e 10. A nossa verdade prática: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Nosso Senhor Jesus, Ele é a porta das ovelhas, conforme aprendemos neste texto de João 10. Ele também é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. É por isso que nós afirmamos que quem está em Cristo tem uma vida abundante. Quando falamos de vida abundante, nós não estamos falando de uma utopia, mas nós estamos falando exatamente aquilo que Jesus, o nosso Senhor, nos prometeu. A sua vontade, o seu querer para com os seus servos. O nosso Senhor Jesus, Ele é a fonte da vida abundante. Ao falar assim, eu me recordo de João capítulo 4, quando Jesus conversou com a mulher samaritana. E a ela ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus se apresentou, se mostrou àquela mulher como a fonte de água viva. Água esta que jorra do ventre do ser humano para a vida eterna. Jesus, portanto, é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da vida abundante. São três os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Segundo objetivo: conceituar e explicar a vida abundante. Terceiro objetivo: elencar o que identifica a vida abundante. Começamos com uma pergunta pertinente ao tema proposto nesta lição. O que é uma vida abundante? Como você responderia a esta indagação? Irmãos, pontuamos que a vida abundante, diferentemente da vida que o mundo promete, que é uma ilusão, esta vida abundante que Jesus nos prometeu, ela tem mais a ver com a alegria, com a paz, com a presença de Deus. Trata-se de uma vida plena, de satisfação incomparável
em Cristo, em Deus. Estes termos que nós utilizamos remetem à intimidade, à profundidade num relacionamento com o Senhor. Nesta aula nós vamos falar muito sobre este ponto. Para ter uma vida abundante, é preciso ter também um relacionamento com o Senhor Jesus. Esta vida abundante, a vida que Jesus fala e promete aos seus servos, é a vida de verdade. E aqui temos mais um contraste com o mundo. O homem sem Deus, o mundo de forma geral, vive uma verdadeira mentira. É felicidade de mentira, alegria de mentira, paz de mentira, satisfação de mentira. O mundo fala de paz, de alegria, de felicidade. As redes sociais estão repletas destas coisas, mas a realidade, a vida de verdade das pessoas não é a mesma que elas postam nas suas redes sociais, não é a mesma que elas postam na internet. Portanto, afirmamos que vivem uma vida de mentira. Mas Jesus, ele tem uma vida de verdade para todos aqueles que se relacionam com ele. De tal forma que a vida abundante, a vida que Cristo promete e dá, é uma dádiva exclusiva para estes que decidem se relacionar com Jesus. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe está localizada em João, capítulo 10, versículos 7 ao 18. E são 3 os tópicos que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje. O primeiro tópico, Jesus, a fonte de vida abundante. Segundo tópico, a vida abundante. E o terceiro tópico, o que identifica a vida abundante. Subtópico 1, a fonte de verdadeira vida. No capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, a Bíblia nos apresenta Jesus como o bom pastor. Foi ele quem disse: "Eu sou o bom pastor". Uma metáfora gloriosa pela qual se utilizou Jesus para expressar o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho para com as suas ovelhas. Assim como o pastor no físico está constantemente observando, olhando para as suas ovelhas, pois esta é a sua principal missão, e ele não se descuida, mas vela pelo bem-estar das suas ovelhas, fica atento aos lobos, aos predadores, para que nenhum animal faça mal às suas ovelhas. Assim é o Senhor conosco. Jesus é o nosso bom pastor. Como pastor, portanto, ele primeiro se relaciona com as suas ovelhas. Segundo, ele protege as suas ovelhas. Terceiro, ele dirige a frente das suas ovelhas. Quarto, ele livra as suas ovelhas. A fonte da verdadeira vida está ligada ao pastor Jesus Cristo. Por termos o pastor, temos a vida abundante. Você está entendendo? É impossível ter a vida abundante aquém do pastor, aquém de Jesus. É com ele que nós realmente temos uma vida abundante, porque ele é o nosso pastor. Além desta imagem bíblica do bom pastor que é apresentada em João 10, também ali é apresentada a imagem da porta das ovelhas. Jesus, além de ser o pastor, é também a porta das ovelhas. Nesta metáfora, fazendo referência ao caminho da salvação, o caminho que conduz à salvação. Lembramos-nos de João, capítulo 14, o versículo 6, onde o próprio Jesus nos disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida,
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o caminho que conduz à salvação. Aprofundamos ainda mais esta ideia e afirmamos que Jesus não é um caminho, mas Jesus, ele é o caminho. Porque não existem vários caminhos que levam a Deus. Existe um caminho, existe uma porta que atende por nome de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por ele que o pecador encontra a salvação. Ele é a porta das ovelhas. Nosso Senhor, portanto, é o bom pastor e também a porta. Por isso, nós temos nele, com base neste texto, a verdadeira vida. Quando nós encontramos a Jesus, podemos viver de verdade conforme o plano e a promessa do nosso Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já encontrou o pastor Jesus Cristo? O bom pastor, o sumo pastor? Você também já entrou pela porta das ovelhas? Não viva uma vida aquém do plano de Deus. A vida que Deus nos prometeu é uma vida abundante. Aceite a Jesus aonde você está agora e entre por esta porta e desfrute desta gloriosa oportunidade que Deus te dá. Você não vai se arrepender. Subtópico 2, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 ao 10 de João, capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores. Muitos acreditam que esse texto ele fala com relação ao diabo, aos demônios, principalmente ao diabo, quando diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo é o ladrão. Mas à luz do contexto direto deste texto, nós aprendemos que Jesus está se referindo não ao diabo, mas sim aos líderes religiosos. Jesus meio que rasga a ética e chama logo de ladrão e salteador. Lógico que tem pastor de verdade, tem pastor genuíno, cada vez mais raros, cada vez mais escassos, um ponto a considerar, mas também tem ladrão, também tem salteador, também tem aquele que se disfarça e se passa como um pastor, mas não tem a identidade, a característica própria que nós encontramos em Cristo, que vamos ver a partir de agora, o contraste do verdadeiro para o falso, à luz do exemplo de Jesus. Então, o ladrão, o mercenário que Jesus aqui mostrou, o que não é pastor de verdade, ele faz três coisas: ele rouba, ele mata, ele destrói. Aí Jesus, no contraste, diz: eu, porém, é diferente o negócio agora, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deixamos um pouquinho engatilhada essa ideia do falso, do pastor mercenário ladrão, para falar um pouco sobre Jesus, aquele que traz vida e vida com abundância. Como é que Jesus consegue nos dar a vida? A resposta para esta pergunta é a seguinte: é porque ele, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos amou, salvou, perdoou e apagou todos os nossos pecados. É por isso, irmãos, que somente Deus, por sua graça, mediante a obra de Cristo na cruz, pode nos fazer desfrutar de uma vida abundante.
a verdadeira vida, agora não mais escravizada pelo pecado, pelas paixões, pelas concupiscências, mas completamente libertos para viver em novidade de vida. Subtópico 3, a fonte de amor. O Senhor Jesus menciona a imagem do bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Na Bíblia Sagrada nós encontramos que não há demonstração maior de amor do que dar a sua vida em favor do outro. E isto foi exatamente o que Jesus, o bom pastor, fez pelas suas ovelhas. Para salvá-las, ele abriu mão de si mesmo, se esquecendo de si mesmo. Isto mostra uma característica essencial do pastor. Todos nós devemos tomar a Cristo, o bom pastor, o supremo pastor, o sumo pastor, como referência, como exemplo para as nossas vidas. O pastor genuíno, ele se preocupa com as suas ovelhas. Ele se doa pelas suas ovelhas. Ele permite-se gastar pelas suas ovelhas. Essa turma aí que não se preocupa, que não tem compromisso, não visita ninguém, não ajuda ninguém, não aconselha ninguém, não tem tempo para ninguém, mas vai uma ou duas vezes por semana na igreja e quando vai ainda atrasado para pegar dinheiro. Essa turma se enquadra mais no mercenário e no ladrão do que no exemplo de bom pastor. Louvamos a Deus pelos verdadeiros pastores que Deus deu à sua igreja. Homens abnegados que se preocupam com o bem-estar do rebanho de Cristo. Como verdadeiros servos, como verdadeiros mordomos, trabalham incansavelmente pelo bem da obra do corpo de Cristo. Louvamos a Deus pela vida destes, glorifiquemos a Deus pela vida destes. Se você possui um pastor nestes moldes, saiba que, embora este pastor não tenha um grande nome, não tenha uma grande influência, ele está verdadeiramente seguindo o exemplo do sumo pastor, o exemplo de Jesus Cristo. Quando nós falamos que Jesus entregou a sua vida, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, nós precisamos também levantar o que Jesus falou em João capítulo 10. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou, eu mesmo a entrego. Se Jesus não quisesse ir para a cruz, não há homem, não há judaísmo, não há Roma, não há soldado, não há força de homem da terra que pudesse matá-lo. Ele mesmo disse a Pedro que se ele quisesse oraria ao Pai e o Pai iria enviar uma comitiva, uma legião de anjos para socorrer o seu filho. Então olha que tremendo esse negócio, irmãos. Jesus poderia com seu poder livrar a sua pele da cruz, mas ele voluntariamente se entregou por nós. Ele quis morrer como sacrifício substituto no nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos. Oh, bendito seja Deus! Outro ponto interessante sobre este bom pastor, ele disse que ele conhece as suas ovelhas. Até porque não é um pastor distante, né? É um pastor que está perto. É um pastor que tem cheiro de ovelha. Ele conhece as suas. E ele afirmou que as suas ovelhas também conhecem a sua voz. Jesus diz em João capítulo 10 que as suas ovelhas até ouvem a voz dos ladrões, dos salteadores que vieram antes dele. Ouvem no sentido de escutar, mas por eles elas não são enganadas. A ovelha verdadeira de Cristo, ela não se engana. Ela tem o discernimento espiritual. Ela sabe o que é a voz do pastor, ela sabe o que é a voz de Jesus e ela sabe o que é a voz do ladrão
e do mercenário. O falso, o lobo, o cão guloso, como nós temos nas páginas da Bíblia, ele pode até parecer bonitinho, pode até falar bonitinho, pode até vestir bonitinho, colocar uma roupa de cordeirinho, uma máscara de ovelhinha. Mas a ovelha de Cristo, do rebanho de Cristo, ela não se engana, porque ela conhece a voz do seu pastor. Quem conhece bem a voz do pastor Jesus não será enganado pela voz dos lobos. E tem lobo a dar com pau hoje em dia, irmãos. Chuta uma moita, sai uns 3, 4 lobos. Se a ovelha não conhecer bem a voz do seu Senhor, certamente vai ser enganada pelos tais. Mas é por isso que nós estamos aprendendo aqui na EBD, justamente para que nós não venhamos a ser enganados. Jesus também disse, como pastor, que ninguém pode arrancar as suas ovelhas da sua mão. Isso aqui não alegra o teu coração? O meu já está transbordando de alegria, porque isso fala exatamente do zelo que ele tem, do cuidado, da proteção que ele fornece aos seus servos. Ninguém tira da minha mão. Pode tirar de muitos lugares, pode tirar de muitos clubinhos, pode tirar de muitas rodinhas, pode tirar de muitas oportunidades, mas não pode tirar da mão de Jesus. Aleluia! Desta forma, meus irmãos, Jesus, ele é como o pastor, a fonte de amor, de cuidado, de proteção, pois é ele que nos fornece tudo de que precisamos para viver uma vida abundante. O seu zelo pastoral é o que nos permite viver nesta dimensão. Tópico 2. A vida abundante. Conceito de vida abundante. O que é um conceito, irmãos? Um conceito é uma definição. Nós vamos agora definir o que é uma vida abundante. Vamos conceituar o que é uma vida abundante. E já partimos da premissa de que vida abundante não é só ter o que comer, ter o que vestir ou possuir bens. Normalmente, quando nós temos o recurso e uma condição financeira mais favorável, vem à nossa mente que isto é o resumo da vida abundante. Mas vida abundante é muito mais do que a provisão no material. Como aprendemos na aula passada, o nosso ser, ele é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. E temos necessidades tanto físicas como emocionais, como também espirituais. Poderíamos definir a vida abundante prometida pelo nosso Senhor Jesus como a vida que preenche todas as lacunas de todas as esferas do nosso ser. A completude divina, a plenitude celeste na vida dos seus filhos. Trata-se, portanto, de uma nova vida dada por Cristo, que de forma integral é completamente provisionada pelo Senhor Jesus. Na sua segunda epístola aos Coríntios, Paulo diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Tudo se fez novo e as coisas do passado ficaram para trás. É uma nova vida, é uma nova história, é uma nova realidade. Nós somos literalmente transportados da nossa velha maneira de viver, onde éramos subjugados pelo pecado, por Satanás, por este mundo, para a nova vida em Cristo Jesus. Uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de verdadeira felicidade. Subtópico 2. A vida abundante também influencia a família.
Em Atos 16, Paulo e Silas estão pregando o evangelho e permitindo-se serem usados pelo Senhor. Como instrumentos divinos, eles são usados para libertar uma jovem que era adivinha, e tendo em vista o lucro que esta dava aos seus senhores, e incomodados com os servos de Deus, eles prendem o apóstolo Paulo e Silas. A Bíblia diz que na prisão, sob o cuidado de um carcereiro, perto da meia-noite, houve um terremoto. Esse terremoto abalou a estrutura daquela prisão e abriu-se o cárcere. A glória de Deus, a presença de Deus desceu naquele lugar. O carcereiro então fica desesperado, irmãos, porque havia uma sentença sobre o carcereiro, e não somente a ele, mas sobre toda a sua família. Se o carcereiro deixasse fugir qualquer preso, havia um decreto que poderia levar à morte toda a sua família. Então Paulo diz assim: nós estamos aqui, ninguém fugiu. As portas se abriram, mas ninguém fugiu. Por que alguém preso, podendo fugir, escolhe ficar, irmãos? Isso aqui é só a presença de Deus que faz. Podendo escapar, escolhe ficar. É que o que está acontecendo naquela prisão é sobrenatural. Eu consigo imaginar os demais presos, querendo muito a sua liberdade, mas diante daquela manifestação, optaram por ficar, porque a presença de Deus é maravilhosamente irresistível. É o melhor lugar para se estar. O carcereiro ficou desesperado porque pensou que alguém fugiu. Paulo disse: ninguém fugiu. Então, naquela conversa, naquele diálogo, o carcereiro pergunta a Paulo: o que eu tenho de fazer para ser salvo? E Paulo então fala a ele o célebre versículo de Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nesta parte estamos falando aqui que a vida abundante, ela influencia a família. Inicialmente, a manifestação divina para o carcereiro, ele pensou: vai acabar com a minha casa, vai fazer ruir a minha família, vai trazer morte para o meu lar. Mas olha que lição gloriosa, a manifestação de Deus não traz dano para a família, muito pelo contrário. Aquela manifestação gloriosa de Deus vai trazer salvação para casa, para a família do carcereiro. Para entender a lição aqui deste tópico, quem creu primeiro foi o carcereiro. E depois da sua decisão, creu também toda a sua família. A salvação de Deus assim alcançou toda a casa deste homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está enfrentando e lidando, mas eu quero te dizer que Deus se manifesta com seu poder para nos gerar uma oportunidade. Eu não sei, eu não posso dizer se haverão mais oportunidades, mas eu sei que há uma oportunidade gerada por Deus mediante esta manifestação. Não perca esta oportunidade. Não deixe passar esta oportunidade, no pensamento que você vai ter outras oportunidades, outras chances. Hoje Deus te dá uma oportunidade. Hoje Deus te manifesta para gerar uma oportunidade. Decida-se por Jesus hoje e a tua decisão vai influenciar a decisão de toda a tua família. A minha família está um caos, a minha família precisa ser salva. Começa por você. Decida-se hoje por Jesus. A minha família precisa de transformação, precisa ser transformada. Comece decidindo você. Decida você ser transformado. Decida você ser curado. Decida você ser salvo. Decida você seguir a Cristo. Decida você ir para a igreja. E a tua decisão vai influenciar a tomada de decisão dos teus familiares. Terceiro subtópico: diversas bênçãos provenientes da vida abundante.
Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, nós desfrutamos de copiosas bênçãos de Deus. Mas deixe-me pontuar bem isso aqui. Relacionamento pleno com Cristo. Não é uma campanha em que você se compromete a fazer alguma coisa aleatória visando receber algo em troca. Não é um voto temporal, é relacionamento diário, é relacionamento permanente. Você quer receber as bênçãos de Deus? Você quer ser alvo das bênçãos de Deus? Decida por viver intensamente com Ele. Pare de viver essa correria, essa loucura que está sendo a tua vida e dedique tempo, separe tempo para o teu devocional com Ele. É fazendo assim, irmãos, que seremos abençoados. Dentre as bênçãos divinas citamos, primeiro, a paz, a tranquilidade nas decisões. Olha que coisa gloriosa. Segundo, a prática do amor, a maior de todas as revelações, a mais sublime das virtudes. João capítulo 13, versículo 34, 35. Terceiro, uma vida em unidade, harmonia, sem divisão, sem contenda. Ó, que vida gloriosa Deus tem para nós. Quarto, esperança, irmãos. Vou falar mais sobre isso aqui, mas deixa eu encerrar aqui a lista. 5, perseverança na paciência. Sexto, felicidade plena. Não estou falando de momentos de felicidade, momentos de alegria. Eu estou falando de felicidade, alegria plena. Oh, glória! E esse negócio de esperança. Paulo disse que se nós fôssemos alguém que esperasse somente para esta vida, nós éramos os mais miseráveis da terra. A nossa esperança, ela transcende a esta vida, ela transcende a terra. Ei, nós não vivemos cheios de incertezas quanto ao amanhã. A vida para nós, ela não se finda com a morte do corpo. Hoje, nós vivemos aqui em novidade de vida, mas temos uma esperança no porvir, que é a vida eterna com Cristo nosso Senhor. A vida abundante de Cristo, ela nos recheia de bênçãos por todos os lados, em todas as esferas do nosso ser. Podemos afirmar que nós somos verdadeiramente abençoados quando decidimos viver um relacionamento com Cristo e desfrutar das suas bênçãos. Tópico 3. O que identifica a vida abundante? Nesta parte nós vamos discorrer sobre 4 pontos. São eles: a alegria. Segundo, a gratidão. Terceiro, a vida no Espírito. E quarto, a vida de oração. Como saber se eu vivo uma vida abundante? Quais sinais identificam que eu vivo uma vida abundante? Nesta parte final, vamos trabalhar esta ideia. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16, diz: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Neemias, Antigo Testamento agora, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é a identidade de quem se relaciona com Deus. E eu me lembro aqui daquele cântico, volta e meia eu canto aqui em casa com os meus filhos e com a minha esposa. Não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus, não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus, por isso eu canto,
glória, aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Nosso coração, irmãos, ele tem que ter isto que nós acabamos de cantar agora. Alegria. Não pode ser dominado por tristezas. Se Deus habita em nós, se nós temos um relacionamento com Ele, temos esta marca, este sinal, essa característica, essa identidade chamada alegria. A alegria também está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, como uma virtude, o gomo do fruto do Espírito Santo. Dentre tantas virtudes que atestam que a presença do Espírito está na vida do homem, uma delas é a alegria. Provérbios 17, versículo 22, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Em outro texto diz também que até deixa o rosto mais bonito. O coração alegre aformoseia o rosto. Pega isso aqui, ó, não seja um feio, uma feia. Seja alegre na presença de Deus. E um dos textos que eu gosto muito e quero compartilhar com os irmãos é o que está registrado lá em João, capítulo 15, versículo 11. Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Concluímos esse tópico dizendo que esta virtude, a alegria, ela mostra que estamos bem, que estamos em paz e cheios de vigor. Isso é uma vida abundante. Subtópico 2, gratidão por tudo. A gratidão, irmãos, é uma virtude cristã que revela humildade, dependência total a Deus. Na vida abundante, nós aprendemos que, ao invés de murmurar, de reclamar, nós aprendemos a dar graças a Deus por tudo, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Nem tudo entenderemos, nem tudo compreenderemos, mas em tudo vamos dar a Ele graças. E assim demonstraremos a nossa gratidão ao nosso Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como conseguiremos dar graças a Deus por tudo? E a situação ruim? E a situação difícil? E a situação complicada? Irmãos, aprendemos a dar graças a Deus por tudo, porque até nas situações complicadas e difíceis da nossa vida, nós sempre tiramos algum aprendizado, alguma lição, algum conhecimento. E geralmente aprendemos mais com a situação difícil do que com a situação fácil. Tiramos mais proveito das tempestades do que das bonanças. Por isso devemos sempre agradecer a Deus. E o texto que fizemos menção diz que esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós demos graças, agradecemos, sejamos gratos em tudo, tanto nas coisas ruins como nas coisas boas. E antes que alguém carnalmente pense mal a respeito da vontade de Deus, não, é porque se Deus tem essa vontade, então Deus é um Deus ruim. Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deus, e não nós, sabe perfeitamente o que está fazendo. Sabe o quanto podemos suportar e sabe o que Ele pode permitir sobre a nossa vida para nos fazer crescer. Seja grato por tudo, seja grata por tudo. Esta é a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que vivamos a nos queixar. A vontade de Deus é a gratidão. E qual é o segredo das pessoas gratas? Como é que elas conseguem? E o grande segredo da gratidão, irmãos, é encontrar em Deus, na pessoa, na presença de Deus, a nossa plenitude. É se
completar em Deus, é se realizar em Deus. Enquanto tivermos esta revelação e este entendimento, nós sempre seremos gratos. Por quê? Porque se nós temos em Deus a nossa satisfação, Deus, irmãos, Ele nunca nos falta e nunca nos faltará. Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele é que não me falta, segundo o original. Para todos os momentos da minha vida, sejam mais complicados, sejam mais delicados ou não, Deus estará lá. Ele nunca me faltará. É por isso que nada do que acontece no mundo pode nos tirar a essência da gratidão. Portanto, se tem dinheiro, agradece. Se não tem dinheiro, agradece do mesmo jeito. Se tem saúde, agradece. Se não tem saúde, agradece do mesmo jeito. Se tem o pão, se tem comida, se tem o alimento, agradece. E se não tem, agradece do mesmo jeito. Lembramos que antes de ter o pão multiplicado no relato bíblico, Jesus deu graças, agradeceu pelo pão que ele tinha. Essa cultura de gratidão, ela gera milagres de Deus na nossa vida. Seja grato sempre e viva uma vida abundante. Subtópico 3, vida no Espírito, vida de oração. O que identifica a vida abundante? Quando eu tenho uma vida no Espírito, eu estou testificando que eu tenho uma vida abundante. Quando eu não tenho uma vida no Espírito, eu estou testificando também que eu também não tenho uma vida abundante. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. Nós devemos nos inclinar para as coisas do Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 11. Nós devemos ser cheios do Espírito, Atos capítulo 2, também Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós devemos também nunca extinguir o Espírito, apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, nós também devemos ser guiados pelo Espírito, Romanos 8, versículo 14. Ter uma vida no Espírito vai revelar que nós possuímos a vida abundante em Cristo Jesus. Mas quem é que vive assim? Quem é que faz assim? É aquela do carnal, né? Do natural. Ele não vive, ele não consegue, ele não se esforça, ele não tenta e se conforma com aquela vida medíocre que tem na presença dos homens, porque de Deus não está, e vive criticando. Mas ninguém consegue, ninguém vive assim. Aí eles fazem essas perguntas, mas quem é que vive assim? Quem é que faz desse jeito? E eu te respondo, aquele que tem uma vida abundante. Este consegue viver nestes moldes, é guiado, é cheio, é inclinado para as coisas do Espírito, não apaga o Espírito, não extingue o Espírito, é cheio do Espírito Santo. O que identifica a vida abundante? Outro ponto, uma vida de oração. Irmãos, crente não vive sem oração. A oração é o combustível do crente. Sem oração, o crente não anda. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo nos exorta, orai sem cessar. Quem tem uma vida abundante, vai para a oração. Pega essa. Quem tem uma vida abundante, não mata a oração, mas vai para a oração. E segundo, quem vai para a oração, mais abundante fica a sua vida. Olha que tremendo esse mistério aqui. Quem tem uma vida de oração, vai para a oração. E quem vai para a oração, mais abundante fica a sua vida. Quem não ora, piora. Está piorando. Então ora que melhora.
Vida abundante e oração são coisas que estão conectadas e não podem ser dissociadas. A minha renúncia, a minha entrega, o meu prazer, o meu desejo, o meu se colocar em oração é que mostra a vida abundante que eu possuo. Você tem uma vida abundante? Com base no que estamos ensinando agora, você tem uma vida abundante? Você pode bater no seu peito e dizer: eu tenho a vida abundante de Deus na minha vida? Eu faço esta pergunta. Na tua agenda tão corrida, tão cheia, você tem achado tempo para a oração? Tem sobrado tempo na tua agenda para se relacionar com Deus? Não? Então, pelo amor de Deus, reage e vai para a oração. E vai funcionar, professor? Vai funcionar. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E o 21 diz: a esse que é poderoso para fazer glória na igreja para todo sempre. Olha que linda esta lição. Se você tiver a coragem para se posicionar na oração, se você tiver a coragem para orar, recebe essa palavra. Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para não só fazer, mas para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você está pedindo e daquilo que você está pensando. E a este Deus que é poderoso para fazer, nós o glorificamos, nós o adoramos, conforme está no texto sagrado. Vai para a oração, meu filho. Vai para a oração, minha filha. É a vida de oração que sempre marcou a história dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus, aqueles que exerceram uma função significativa e relevante para o reino de Deus na terra. É uma marca, é um sinal daqueles que carregam a presença de Deus. Encerramos este tópico, irmãos, relembrando os ensinamentos. Ter uma vida abundante é ter a alegria de Deus na vida, é ter gratidão em todas as circunstâncias, é também ter uma vida no Espírito, ser guiado, ser cheio, ser inclinado, e é ter uma vida de oração. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos ao término de mais uma abençoada aula da nossa EBD. Vimos lições preciosas sobre a vida abundante prometida por Cristo, o nosso bom pastor, a porta das ovelhas. Vimos que é necessário nos relacionarmos com Ele para poder desfrutar de copiosas bênçãos. E também aprendemos que, tendo e possuindo a vida abundante, haverão sinais exteriores. Foi uma bênção gloriosa. Na próxima aula, nós vamos estudar a última lição deste trimestre, que é: as promessas de Deus são infalíveis. Uma aula extraordinária em que nós fecharemos o trimestre com chave de ouro, já preparando o nosso coração para o próximo trimestre, a próxima revista. Para quem gosta de apologética e defesa da fé, vai ser um prato cheio. Para não perder todos estes preciosos conteúdos que vamos ter aqui no canal, eu te convido a já se inscrever. Se esta aula de hoje edificou a tua vida, também deixe o seu like, nos ajude com isto a difundir a palavra genuína de Deus. Já me despeço aqui de todos os queridos irmãos, alunos, professores da EBD e deixamos marcado o nosso encontro para o próximo vídeo. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.